Você já se pegou amando tanto um dorama que até esqueceu que ele era um remake? Às vezes, um dorama consegue o impensável, transformar um remake em algo tão emocionante e bem feito que a versão original parece apenas um rascunho esquecido. E neste vídeo, vamos explorar 8 remakes asiáticos que não só superaram suas inspirações, mas fizeram isso com muito estilo, lágrimas na medida certa e aquele drama inesquecível que só as produções coreanas sabem entregar. E se você quiser mais listas como essa, já sabe, se inscreve no canal e ativa as notificações. E comenta aqui embaixo, qual série americana ou inglesa deveria ganhar um remake asiático? Quero saber a opinião de vocês. Então senta aí e vamos começar por um remake que virou referência mundial. Poucos doramas conseguiram fazer o que Good Doctor fez. E não estamos falando só de audiência, viu? Estamos falando de impacto real na forma como representações de neurodivergência foram vistas pela televisão mundial. A versão coreana de Good Doctor, que é conhecida como Uma Chance de Vida, lançada em 2013 com Joo-won no papel principal, conquistou corações ao retratar Park Se-on, um jovem autista savant, de maneira profundamente humana, com uma narrativa carregada de empatia, vulnerabilidade e luta contra o preconceito. Enquanto muitos esperavam mais um drama médico comum, o que entregaram foi uma aula sobre inclusão, empatia e superação pessoal. A atuação de Joo-won foi tão intensa que muitos telespectadores diziam: "Não via o ator, eu via o personagem." Cada episódio era um golpe no peito e, ao mesmo tempo, um carinho na alma. Mas o mais curioso aconteceu depois. O sucesso da versão coreana foi tão estrondoso que a ABC nos Estados Unidos decidiu fazer sua própria adaptação, com Freddie Highmore no papel principal. E embora a versão americana tenha ganhado visibilidade e temporadas longas, muitos fãs ao redor do mundo, inclusive nos próprios Nessenghua, reconhecem que o peso emocional, a delicadeza e a profundidade do personagem Se-on foram tratados com muito mais sensibilidade no original coreano. O dorama sul-coreano soube trabalhar o preconceito estrutural dentro dos hospitais, as microagressões e as dores silenciosas de quem vive em um mundo que não está preparado para pessoas fora do padrão. Sem cair no clichê do gênio excêntrico, Good Doctor entregou um ser humano real. E é por isso que, até hoje, tem gente que nem sabe que o americano veio depois. E quando descobre, ainda diz: "Mas o original não era o coreano?" Pois é! Foi assim que o remake virou a versão definitiva no coração do público. E se você acha que esse foi o único caso em que a Coreia tomou um roteiro de outro país e transformou numa avalanche emocional, você ainda não viu nada, porque o próximo da lista é Puro Fogo no Parquinho e Traição com Gosto de Sangue. Existem traições e existem traumas televisivos coletivos. E o mundo dos casados não só nos entregou como nos obrigou a assistir sem conseguir desviar o olhar, mesmo quando tudo dentro da gente gritava: "Para, já entendi, ela tá destruída." A série britânica Dr. Foster já tinha um enredo forte. Uma médica que descobre a traição do marido e mergulha numa espiral de desconfiança, obsessão e vingança. Mas quando os coreanos colocaram as mãos nessa história, algo absolutamente devastador aconteceu. Ji Sung-woo, interpretada pela brilhante Kim Hee-ae, virou um ícone de dor e dignidade ferida. Ela não apenas descobriu a traição, ela teve que engolir o veneno de ver seus amigos, vizinhos e até sua rotina mais íntima sendo cúmplices da farsa. E isso, minha amiga, bate diferente. A direção, a trilha sonora, os silêncios, tudo foi milimetricamente desenhado para fazer o espectador sentir o estômago revirar a cada episódio. O remake coreano não suavizou nada, pelo contrário, elevou a carga emocional a níveis que a versão original britânica nem se arriscou a tocar. Aqui, a dor vira arte, a vingança tem camadas, e o amor próprio não é uma resposta pronta, mas uma construção lenta, dolorosa, cheia de recaídas, como na vida real. A atuação de Kim Hee-ae foi tão poderosa que rendeu a ela uma legião de fãs novos, incluindo mulheres que se sentiram representadas de um jeito inédito. Não como vítimas coadjuvantes, mas como protagonistas de suas próprias reconstruções. O público ficou tão investido que cada reviravolta virava trend nas redes sociais.
com direito a memes, teorias e desabafos pessoais de mulheres que se viram espelhadas naquela história. No fim, não sobrou pedra sobre pedra. A série bateu recordes, deixou cicatrizes. E sim, ofuscou completamente o original. E se você acha que só nas relações amorosas os coreanos sabem elevar o drama à máxima potência, o próximo remake da lista vai te mostrar como até os processos seletivos podem esconder uma batalha de identidades e segredos. Suits. O original americano virou uma febre mundial com seus diálogos rápidos, disputas de ego e advogados tão estilosos quanto perigosos. Mas quando a Coreia resolveu adaptar essa história para seu próprio universo, a pergunta foi inevitável: será que funcionaria? A resposta veio com um sonoro depende. Na versão coreana de Suits, lançada em 2018, vimos Jang Dong-gun no papel de Choi Kang-seok, o equivalente coreano de Harvey Specter, e Park Hyung-sik como Ko Yeon-woo, o Mike Ross coreano. Visualmente estava tudo impecável. Ternos de alfaiataria, ambientes sofisticados, diálogos com punch. Mas onde o remake surpreendeu foi na tentativa de trazer emoção coreana para um enredo originalmente racional e competitivo. Ao invés de focar apenas em jogos de poder e vitória nos tribunais, o remake tentou explorar as dores internas dos personagens, suas relações com o passado, os dilemas éticos, e aí é que começou a divisão. Alguns fãs sentiram que o drama perdeu o ritmo rápido e afiado do original, e que a emoção extra soou como uma tentativa forçada de coreanizar algo que era essencialmente americano. Mas outros, especialmente os espectadores mais sensíveis ao subtexto emocional, viram ali uma versão mais humana, onde os protagonistas não eram máquinas de vencer, mas homens cheios de conflitos internos, tentando sobreviver num sistema cruel. E aqui entra um detalhe precioso. O remake coreano de Suits não queria ser apenas uma cópia. Ele quis ser uma adaptação com identidade própria. O problema é que isso confundiu parte da audiência que esperava ação jurídica, mas recebeu introspecção emocional. Resultado? Um remake que dividiu opiniões, mas que, para muita gente, trouxe uma profundidade que o original nunca ousou tocar. Talvez o maior mérito dessa versão tenha sido justamente nos mostrar que, por trás de um bom terno e um raciocínio rápido, existe sempre alguém lidando com memórias, medos e escolhas difíceis. E se você pensa que drama de tribunal é intenso, espera só para ver o que acontece quando um simples estudante se vê acusado de um crime que ele talvez nem tenha cometido. O próximo remake da lista é sufocante e absolutamente inesquecível. Você já teve aquela sensação de estar preso junto com o personagem? De segurar a respiração enquanto ele tenta, em vão, provar sua inocência? Pois é exatamente isso que Um Dia Comum entrega. E o mais assustador: sem exageros, sem melodrama, só a frieza de um sistema que engole gente inocente todos os dias. Baseado na série britânica Criminal Justice, o remake sul-coreano elevou o conceito de tensão ao extremo. Kim Hyun-soo, interpretado com maestria por Kim Soo-hyun, é um estudante universitário comum que vê sua vida desmoronar de uma hora para outra ao ser acusado de assassinato. E o que choca não é só o crime em si, mas a maneira como ele é tragado por um sistema judiciário impiedoso, onde sua versão dos fatos nunca teve chance. Na versão britânica, a história já era forte, mas na adaptação coreana, ela ganha uma camada quase claustrofóbica. A prisão, os interrogatórios, o medo constante, tudo é filmado com uma intimidade desconfortável, e o contraste entre o protagonista, um jovem vulnerável, e o ambiente ao seu redor, violento, corrupto, brutal, torna cada episódio um soco no estômago. Shin Jung-han, o advogado que o defende, não é o herói clássico. Ele mesmo está à beira do fracasso, com poucos recursos e muitos problemas pessoais. Mas é aí que o dorama brilha, ao mostrar que, muitas vezes, a salvação vem de quem também precisa ser salvo. A relação entre advogado e cliente vira uma aliança silenciosa, onde cada avanço no caso parece uma vitória contra um sistema inteiro. E o mais cruel? Em Um Dia Comum, não existe justiça perfeita, existe trauma, existe cicatriz, existe sobrevivência.
E isso fez com que muitos espectadores declarassem que nunca mais veriam o sistema judicial da mesma forma. Se na versão britânica havia distanciamento, na versão coreana a dor compartilhada. E por isso, mais uma vez, o remake não apenas complementou o original, ele o engoliu. Agora, se você acha que esse foi pesado demais, prepara o coração, porque o próximo remake mistura juventude, arrependimento e uma segunda chance que ninguém esperava, nem o protagonista. Se tem uma coisa que dorama sabe fazer como ninguém, é pegar uma premissa leve e transformar em uma aula de autoconhecimento e cura emocional. 18. Outra vez é exatamente isso. Inspirado na comédia americana Se Sent Again, o remake coreano decidiu tirar os risos fáceis da versão original e entregar algo muito mais humano e dolorosamente real. Na versão coreana, acompanhamos Hong Dae-young, um pai de meia-idade em crise, que vê seu casamento desmoronar, seu relacionamento com os filhos esfriar e sua autoestima despencar. A reviravolta vem quando ele magicamente volta ao corpo que tinha aos 18 anos, mas com a mentalidade e os arrependimentos de um homem adulto. Só que diferente da versão americana, aqui não existe espaço para piadinhas escolares. O foco é a chance de olhar para a própria vida de fora. É ver os erros do passado com a maturidade do presente. Da-young, agora com a identidade de Ko Woo-young, se matricula na escola dos filhos e começa a enxergar as dores que antes passavam despercebidas. O bullying, a solidão da filha, a pressão em cima do filho, tudo aquilo que ele ignorava enquanto estava preso à rotina adulta. E o mais bonito? Não é só sobre ele querer voltar com a esposa, é sobre se tornar alguém que ela realmente admire, que os filhos realmente conheçam. A atuação de Lee Do-hyun foi um ponto altíssimo. Ele conseguiu transmitir a alma de um homem de 40 anos num corpo jovem com tanta delicadeza que a gente esquece que ele não é o pai de verdade. Cada gesto, cada fala, tudo carrega um peso emocional profundo, mas sem perder o frescor da juventude. Esse remake foi uma verdadeira ode à empatia entre gerações. Enquanto o filme original era leve e divertido, o dorama nos obriga a refletir. E se a vida nos desse uma segunda chance, não para recomeçar, mas para reparar? E falando em segundas chances, o próximo remake da lista prometia tudo: ação, tensão psicológica e um time de elite. Mas será que ele conseguiu fazer justiça ao legado da série original? Nem todo remake é um sucesso absoluto, e tá tudo bem dizer isso. Afinal, adaptar uma série que já tem milhões de fãs no mundo inteiro é como tentar refazer uma música clássica. Ou você honra a essência ou corre o risco de perder a melodia. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Criminal Minds na versão coreana. A série original americana é famosa pelo ritmo acelerado, pela inteligência dos casos e pelos personagens com histórias densas, mas discretas. Quando a Coreia decidiu adaptar o formato, a expectativa era enorme, principalmente porque o elenco era de peso, com Song Hyun-joo, Lee Jung-gi e Moon Chae-won. Mas, mesmo com talento de sobra, algo ali não encaixou direito. O problema não foi a intenção, mas a execução. A versão coreana manteve até a estrutura de investigação de perfis criminais, mas tentou inserir camadas emocionais profundas de forma abrupta, o que acabou quebrando o ritmo da narrativa. Faltou sutileza, faltou fluidez. E, em muitos momentos, faltou alma. Além disso, o drama tinha uma estética fria, quase clínica, que afastava o público do envolvimento emocional. O roteiro tentava equilibrar ação, drama pessoal e técnica forense, mas frequentemente escorregava nos diálogos expositivos e nas transições bruscas entre cenas. A essência do original, aquela tensão psicológica construída aos poucos, se perdeu em meio a cortes secos e decisões criativas que pareciam mais preocupadas em copiar do que em adaptar com sensibilidade cultural. Isso não quer dizer que foi um fracasso completo. Para quem nunca viu o original, pode até ser uma experiência interessante. Mas, para quem conhece bem a versão americana, a comparação se torna inevitável e pesada. Muitos fãs sentiram que a adaptação não fez jus ao potencial da história, deixando o remake com uma sensação de o que poderia ter sido. Ainda assim, mesmo quando um remake não atinge o topo, ele nos ensina algo. E nos lembra que emoção, coerência e timing são ingredientes que não se copiam,
se constroem. E por falar em construção, o próximo remake da nossa lista é um daqueles que pegou um clássico literário e fez o impossível. Reinventou a história com um toque de suspense, crítica social e irmandade feminina de arrepiar. Quem diria que um clássico da literatura americana do século XIX, cheio de vestidos rodados e conversas à luz de velas, se transformaria num dos dramas coreanos mais eletrizantes dos últimos anos? Pois foi exatamente isso que As Três Irmãs fez. E fez com tanta ousadia que deixou a versão original parecendo um conto de fadas brando. Inspirado livremente em Little Women, o dorama coreano pegou a ideia central: três irmãs unidas pela pobreza, pelo amor familiar e pela luta por espaço num mundo dominado por homens, e transportou para um cenário moderno, tenso e muitas vezes cruel. Aqui não tem chá da tarde. Tem corrupção, assassinato e segredos que vão até os andares mais altos do poder político coreano. Oh In-ju, Oh In-kyung e Oh In-hae são irmãs com sonhos diferentes, mas com a mesma cicatriz de terem crescido invisíveis num país onde dinheiro define quem vive e quem apenas sobrevive. Quando In-ju se vê envolvida em um escândalo bilionário, a vida das três vira de cabeça para baixo. E é aí que o dorama mostra sua força. Porque As Três Irmãs não é sobre mocinhas frágeis enfrentando a vida com delicadeza. É sobre sobrevivência, sobre escolhas morais em cenários imorais. A construção da trama é quase cinematográfica. Fotografia sombria, planos cheios de significado e reviravoltas que fazem o espectador duvidar de tudo e de todos. A crítica social está por toda parte, do sistema educacional às elites corruptas, da mídia manipulada às instituições falidas. E mesmo com tudo isso, o fio condutor é a relação entre as irmãs. Elas brigam, se afastam, se magoam, mas quando o mundo aperta, se agarram umas às outras como única saída possível. O remake não tentou reproduzir o original. Ele desconstruiu para reconstruir algo totalmente novo e intensamente coreano. E por isso, não apenas superou a obra original em profundidade e relevância, como criou um novo espaço para as histórias de irmandade feminina na dramaturgia asiática. E se você acha que essa história já foi longe demais, espera só o que vem por aí. Porque no próximo remake, o protagonista nem queria estar ali. Mas o destino o colocou na posição mais poderosa e perigosa de um país inteiro. Se tem uma coisa que o público coreano ama, é uma boa história de gente comum colocada em situações extraordinárias. E foi exatamente isso que fez de Designated Survivor. Coreia, uma adaptação tão poderosa quanto surpreendente. Baseado na série americana homônima, o dorama nos apresenta Park Moo-jin, um ex-professor de química que, por ironia do destino, se torna o presidente interino da Coreia do Sul após um atentado dizimar todo o alto escalão do governo. Diferente da versão americana, onde a trama segue uma linha mais procedural e patriótica, o remake coreano mergulha em dilemas éticos, conflitos sociais e, principalmente, na vulnerabilidade humana diante do poder. Park Moo-jin não é um herói clássico. Ele não quer o cargo, ele não tem ambição política. E é justamente aí que mora a força da história. Acompanhar um homem comum tentando navegar numa teia de manipulações, interesses ocultos e crises internacionais, tudo isso enquanto lida com seus próprios limites e inseguranças. A atuação de Ji Jin-hee é um espetáculo à parte. Ele entrega um presidente relutante, mas extremamente humano. Aquele tipo de personagem que nos faz pensar: e se fosse comigo? Eu teria coragem? Eu conseguiria manter minha integridade? Essas perguntas ecoam ao longo de toda a série, criando uma identificação rara com o público. Além disso, o roteiro coreano se destaca ao adaptar os conflitos políticos para a realidade local, com tensões envolvendo Coreia do Norte, escândalos de corrupção e a constante pressão midiática. O remake, ao invés de seguir fielmente o original, escolhe ressignificar. Ele entrega um drama mais introspectivo, com foco no psicológico, na pressão silenciosa das decisões diárias que moldam o destino de um país. Resultado? Um remake que, para muitos, supera o original em densidade emocional e relevância política. E mais uma prova de que, quando a Coreia decide adaptar, ela não copia, ela transforma.
No fim das contas, o que faz um remake superar o original não é só a história, é o jeito como ela toca a gente. Cada um desses doramas não apenas reinterpretou narrativas conhecidas, mas colocou alma onde antes havia apenas enredo. Eles traduziram emoções universais com um sotaque coreano que a gente sente no peito, mesmo do outro lado do mundo. E talvez seja por isso que nos apegamos tanto, porque no fundo, esses remakes falam de nós. Dos nossos medos, das nossas segundas chances, das dores que não contamos pra ninguém. E isso, minha flor, nenhum roteiro original consegue prever. Agora me conta, qual desses remakes te deixou sem chão? Ou será que tem algum que você acha que ficou pior que o original? Deixa sua opinião aqui nos comentários e vejo você no próximo vídeo.